Fala turma, Vitor Miranda na área e hoje, seguindo aqui com a série de vídeos do Karate Combat, que inclusive vai ter a próxima edição no dia 3 de novembro, e você vai poder assistir ao vivo gratuitamente pelo canal do Sexto Round, estarei lá na transmissão também. E nesse vídeo nós vamos ver um pouco desse cara aqui, Rafael Agaev, que para muitos é indiscutivelmente o maior lutador de karatê dessa geração, tendo vencido o campeonato mundial por 5 vezes, e a maioria concorda que de fato ele é o melhor de todos os tempos nessa modalidade. Nenhum outro lutador exibiu um nível de habilidade em todas as áreas do combate, como o Agaev, tanto na parte de socos, chutes e quedas. Ele é um lutador baixo para a categoria, então geralmente os seus oponentes estão em vantagem tanto de altura como de alcance, mas isso não impede dele encontrar sempre uma maneira de vencer. O Agaev é o orgulho do esporte no Azerbaijão, pois ele ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio em 2021 na categoria 75 quilos. No cenário internacional, o Agaev competiu em várias edições dos campeonatos mundiais de karatê da WKF, que é a Federação Mundial de Karatê, e nos Jogos Europeus, sempre deixando a sua marca. Então, o seu comprometimento, esforço e conquistas dentro do esporte o levaram ao status de ícone no mundo do karatê. E aqui no Karate Combat, ele conquistou o cinturão interino do meio médio contra outro ícone da luta, o Raymond Daniels, que a gente vai ver um pouco dessa luta aqui. E depois ele unificou esse título contra o campeão Josh Quahagan. Mas hoje, para darmos esse start, nós vamos apreciar a luta do Rafael Agaev contra o Raymond Daniels. E essa luta aconteceu pelo cinturão interino da categoria meio médio na edição 37 do Karate Combat. E uma característica muito grande no Agaev é a sua versatilidade em diferentes estilos de karatê. Ele incorpora uma estratégia, uma abordagem de luta muito dinâmica, que ele se adapta ao estilo de luta conforme a situação, conforme o oponente. E isso o torna um lutador muito difícil de ser batido. Tá, Vitor Miranda, você me falou da qualidade do Rafael Agaev, mas quem é Raymond Daniels? Cara, ele é simplesmente um lutador incrível, com chutes alucinantes. Outro monstro, um verdadeiro mestre das artes marciais. O cara é faixa preta sexto dan de Kenpo, sexto dan de Karate Shotokan, quinto dan de Taekwondo e azul de Jiu-Jitsu. Pô, pelo menos isso, né, cara? O Daniels já passou por grandes eventos e em todos que ele passa, ele deixa lá um highlight, porque o cara tem uma criatividade e uma habilidade incrível nos chutes. E é justamente contra um adversário como o Raymond Daniels é que nós conseguimos perceber a qualidade do Rafael Agaev. Porque o Daniels tem 1,87 de altura, quase 1,90 de alcance contra 1,65 de altura do Rafael e 1,67 de alcance. E assim que a luta começa, vendo essa diferença de altura e sabendo da criatividade e habilidade dos chutes do Daniels, nós imaginamos assim, pô, o Rafael baixinho vai tomar chute até o céu da boca. Mas é aí que nós estamos redondamente enganados. Veja essa movimentação. Assim que o adversário se aproxima levantando o joelho, o Rafael desliza para trás mantendo a distância. Olha que movimentação, cara. Que é isso? E por falar em distância, o Rafael lutando com um oponente muito mais alto que ele não pode jogar na média distância, né? Senão o adversário vai ficar batendo e saindo até amanhã. Então, a estratégia precisa ser ou muito longe ou muito perto, não pode ser meio termo, né? E é exatamente o que o Agaev faz. Ele se mantém longe o suficiente para evitar os chutes do americano, até que ele acha o tempo e o momento certo para atacar ou responder à entrada do oponente. E até em certos momentos não é vergonha nenhuma ele usar todo o espaço do pitch, inclusive as laterais, para se livrar desses chutes. E aí, uma vez que ele entra, é para encurtar a distância e trabalhar dentro do corpo do Daniels. E o Rafael é muito bom em criar essas armadilhas na distância. Por exemplo, ele praticamente fugiu dos golpes nesse lance, e aí o adversário pensa, vai ficar recuando, né? Então toma um Superman Punch. Aí nesse momento o Rafael entra aplicando uma queda. E aí podemos entrar no segundo ponto, que é a explosão do Rafael, a velocidade. Essa mesma velocidade que ele tem para se movimentar para trás e para os lados, é a velocidade que ele tem para avançar em um ataque quando o adversário pisca. Quando o adversário move um fio de cabelo para atacar o Rafael, ele já está em cima com uma explosão que o fez ser multicampeão do mundo dentro dos comitês. E essa alternância é muito legal, essa variação entre o adversário atacar e ele recua, ou o adversário ataca e ele entra. O Rafael faz isso sempre de uma maneira muito imprevisível. Chega um ponto da luta que o adversário começa a tentar a sorte, tipo, pô, eu vou atacar aqui, mas eu não sei o que vai acontecer, se ele vai fugir ou ele vai me pegar no meio do caminho. E esse estilo é legal demais, que muita gente acabou conhecendo através das lutas do Lyoto Machida, né, que tem o karatê como sua base. Eu até participei de um seminário do Lyoto Machida, onde eu fui a cobaia para ele mostrar os movimentos. E, cara, eu fiquei maravilhado com a sua leveza em executar os golpes. Então eu sempre fico impressionado com a velocidade desses atletas. E o Rafael Agaev
leva essa habilidade a um patamar ainda mais alto. E essa explosão está atrelada ao tempo de resposta do Rafael. Olha esse lance. Aqui ele se movimenta para a esquerda, aí o Daniels acompanha, preparando um chute rodado, e que pela criatividade do americano, não se sabe se é no corpo, na perna ou na cabeça, então é um golpe que não pode pagar para ver. Então o Rafael, pressentindo esse chute, em vez dele continuar na mesma direção para se afastar, ele imediatamente estanca o movimento e muda de direção, encurtando a distância, quebrando completamente o movimento do chute. E isso acontece em vários momentos durante a luta. Olha como ele percebe o início do movimento do Daniels para desferir um chute rodado, e aí ele encurta bloqueando esse chute. E essas esquivas aqui, com tranquilidade, parece que é treino. E aí no intervalo do primeiro round, os treinadores do Raymond pediram para ele colocar chutes frontais, porque as joelhadas que ele estava desferindo no primeiro round são a partir de uma distância mais curta, que facilita o Rafael colocar o seu golpe de encontro. Apesar de que o Rafael Agaev é um mini tanque de guerra, porque ele até tomou essas joelhadas, mas conseguiu colocar os seus golpes por cima com contundência. Então, de qualquer maneira, os chutes frontais, teoricamente, vão permitir o Daniels atingir o alvo sem ser atingido. E o começo do segundo round, o americano obedeceu os treinadores e começou a trabalhar esses chutes frontais na distância. Só que até esse chute, muitas vezes, o baixinho não deixa sem resposta. Nesse aqui, ele agarra e aplica uma queda. Uma outra coisa muito boa que o Daniels começou a fazer no segundo round foi fintar bastante, porque essas fintas na distância possibilitam o americano testar os movimentos e saber como é que será a reação do Rafael, se ele vai recuar ou se ele vai entrar. E até mesmo tentar colocar os seus contragolpes em cima dos ataques do Rafael, como foram esses dois lances aqui. No primeiro ele finta, Rafael responde no vazio e o Daniels tenta colocar um cruzado de direita. Aí no segundo momento, finta, Rafael entra e o americano tenta colocar um contragolpe de esquerda. É muito clara também a qualidade do Daniels, que tem uma experiência vasta em vários tipos de luta, mas o Gaev é muito rápido. Mesmo quando ele cai em uma finta e erra o seu ataque, ele ainda consegue encurtar de uma maneira que impede o contragolpe do adversário. Aí você vê esse lance aqui e pensa: pô, o primeiro golpe que o Daniels consegue bater sem ser atingido. Mas aí a gente coloca em câmera lenta, a gente vê que o Rafael aparou esse jab e passou reto. Mas de qualquer maneira, a velocidade do Daniels foi muito boa, porque ele conseguiu evitar a resposta do cruzado, né? Aí o americano pensou: putz, achei o timing, é bater e sair rápido. Só que já na segunda tentativa, o Rafael se ajustou, saiu do golpe, mas em vez de começar a resposta com a mão de trás, ele começou com a mão da frente. Então o Daniels sai desse primeiro golpe, mas toma o segundo. Então essa é a qualidade dos astros e lutadores que fazem parte do show Karate Combat, né? E lembrando que nós vamos assistir esse evento dia 3 de novembro ao vivo, a edição 42, pelo canal do Sexto Round do Renato Rebelo, e eu estarei lá junto com o Carrano. Feito? Então se você curte trocação, dá uma porrada no like desse vídeo, compartilha também para aquele colega que gosta da peleja em pé, e a gente se vê no próximo vídeo, que será muito em breve. Valeu!